enlouquecedora, porque isso acontece desde o primeiro dia que um radar foi instalado no Brasil. O motorista se aproxima do radar, freia e depois acelera de novo. É inacreditável que haja um estudo com esse teor. E o mais inacreditável ainda, todo mundo já sabe, quem lida com o trânsito de maneira responsável, com informação de trânsito, que um dos motivos do aumento de colisões traseiras em rodovias é quando o motorista enfia o pé no freio, quando percebe que o radar está chegando. Hoje, os aplicativos de mobilidade trazem lá, tem radar a tantos metros, né? E aí o cara já vai monitorando. Tem gente que não usa e aí freia em cima do radar. E vem outro, pá, caceta atrás o outro carro. Isso só vai mudar quando? Quando colocarem em prática algo que já existe há pelo menos 10 anos, que é o radar de velocidade média. Média. Ele calcula a velocidade entre um radar e o outro. E se a velocidade na via é 80, se na média não deu 80, deu acima de 80, significa que ele passou da velocidade. Ele calcula a velocidade. Já existe isso, mas eles ainda se surpreendem com algo que, pelo menos desde a instalação do primeiro radar que o Brasil teve, isso já acontece com o motorista enfiando o pé no freio. Você já deve ter visto isso, né, Zaidan? Vai chegando perto do radar, o cara freia para depois acelerar de novo, né? Claro, claro. Sinceramente, não há necessidade de um estudo. É o que você falou, desde o primeiro dia em que instalaram o radar. Né? É assim. E a velocidade é aquele troço. Acidentes ocorrem, mas a velocidade é que torna os acidentes graves, né? E muitas vezes com consequências terríveis. E claro, ao mesmo tempo é preciso melhorar, você falou em rodovias federais, né? Isso é um levantamento em rodovias federais. Melhorar essas rodovias, né? Nossa. E é impressionante como há trechos em que não é mais aceitável que não haja pista dupla. O tráfego exige que haja pista dupla. E não, os governos não fazem, o governo federal não faz porque não tem dinheiro, os governos estaduais fazem estradas ainda piores, né? Ainda piores, muitas vezes há pedágio só para garantir que não vai ter buraco naquele trecho, mas sem duplicação, sem nada. Há uma concessão que não está relacionada à obrigatoriedade de duplicar a pista. E com muitos caminhões, porque é um país em que as mercadorias são escoadas esmagadoramente por rodovias, né? Há muitos caminhões, e às vezes o sujeito pega aquela fila de caminhão e ele tem alguma pressa, alguma urgência, ele tenta ultrapassar, enfim. O motorista deve ser educado para isso, mas os governos federal e estaduais precisam melhorar as rodovias, né, Robert? Demais. É fundamental que isso aconteça, tem que ser... Não vai acontecer, né? Porque se não aconteceu nos últimos 30, 40 anos, não é agora, nessa semana que vai acontecer. Mas tem que ser olhado com mais carinho. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Até amanhã, amigos. Até amanhã, Ronald, Clara. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico relógio atômico.
da Bandeirantes. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Você participa através do Fala Galera. 971021493 é o WhatsApp para você mandar a sua mensagem. Fala Galera deste dia 5 de agosto de 2026. Qual foi a pior contratação do Guarani nessa temporada? Opine 971021493. 971021493. E Ponte acerta em renovar com Diego Leão até o fim da próxima temporada. Opine 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Após protesto por salários atrasados, elenco do Guarani retorna aos treinamentos. Diretoria Alviverde acerta parte dos salários atrasados e trabalha para quitar o restante do valor nos próximos dias. Edson é sondado pelo São Bernardo e pode deixar o brinco de ouro nos próximos dias. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Conselho convoca reuniões e assembleias para votar SAF. Definição pode ocorrer em 4 de setembro. Pautas da Ponte. Diego Leão renova com a Ponte até o fim de 2027. Contrato do jovem defensor tinha terminado no último dia 27 de julho. 2 dos 11 reforços contratados na atual janela já não fazem mais parte do elenco alvinegro. Meia Enzo Boer e o atacante João Neto já se despediram dos companheiros. Elenco da Ponte entra em reta final de preparação para o próximo compromisso pela Série B. Zanardi conta com retornos importantes para a partida da sexta-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Zanardi admite elenco destruído mentalmente, defende SAF e revela drama nos bastidores. Pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Flamengo avança pela contratação de Luiz Henrique. Com negociações avançadas, transação gira em torno de 30 milhões de euros fixos, cerca de 178 milhões de reais, com mais 5 milhões de euros, 29 milhões de reais em bônus previstos no contrato. O jogador já deu ok e terá maior salário do elenco do Flamengo. Pauta 2. CBF comunica parada obrigatória durante período da Copa do Mundo Feminina no ano que vem. Equipes vão entrar em pausa entre 24 de junho e 25 de julho, exatamente as datas de início e término da competição. Pauta 3. O Arsenal chegou a um acordo com o Newcastle pela contratação do meio-campista Bruno Guimarães nesta quarta-feira, após mais de um mês e meio de negociações. A contratação foi fechada em 75 milhões de libras, cerca de 518 milhões de reais, mas vai superar os 85 milhões de libras com custos envolvidos
na operação. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:07, Pedro Piscinato. E os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate nesta quarta-feira, dia 5 de agosto. Destaque inicial pelo lado do Guarani. Ontem o elenco bugrino chegou a se apresentar no estádio Brinco de Ouro, mas após uma conversa com o Frontini, que é o executivo de futebol do Guarani, os atletas decidiram não treinar na manhã de ontem. Essa decisão do grupo de jogadores pegou o presidente Rômulo Amaro de surpresa, que estava em São Paulo, não estava em Campinas, e o alto mandatário do Bugre não gostou dessa decisão dos atletas. Daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer mais informações sobre esses bastidores nos corredores do estádio Brinco de Ouro. Pelo lado da Ponte Preta, a renovação de contrato do Diego Leão já saiu no bid. O atleta fica, portanto, liberado para atuar na partida de sexta-feira contra a equipe do Ceará no Castelão. Batista. São 17h08, Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batistão, grande abraço para você, boa tarde pro amigo ligado aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Vamos pro Fala Galera, pro lado do Guarani. Coloca na tela aí, produção, coloca aí na tela, vamos lá. Qual foi a pior contratação do Guarani nesta temporada? Olha, Batista, não dá para dizer que foi a pior, mas para mim, uma contratação decepcionante foi do Donatão. Donatão que criou uma certa expectativa, um jogador de uma certa relevância lá no Vila Nova, no Novo Horizontino, mas infelizmente não foi bem no Guarani, recebeu diversas oportunidades e não conseguiu corresponder à expectativa. Então, para mim, o Rafael Donato, uma contratação decepcionante do Bugrão, viu, Batista? E da Ponte, pro lado da Ponte, coloca na tela aí, produção, a Ponte acerta em renovar com o Diego Leão até o final da próxima temporada? Para mim acerta sim. A diretoria da Ponte acerta na renovação desse jovem jogador, né, que todas as vezes que recebeu uma oportunidade, não decepcionou. Então, para mim, acertadamente, a Ponte na renovação do Diego Leão, o bom zagueiro Ponte Pretano, Batista. 17h10, hoje tem presentes para você aqui no programa. Serão 2 ganhadores. Cada um irá ganhar 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Querem ingresso para o Termas de São Pedro? Então participe da promoção. Como é que você vai concorrer? Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, vá até o chat, ali onde o pessoal deixa comentários. Tem um link, clique no link e vai para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. A participação no sorteio está condicionada à possibilidade de retirada aqui na portaria da Band. São 3 dias úteis. Retirada até o dia 10 de agosto, das 9 da manhã até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Por quê? Você tem que vir aqui buscar, porque é a chance, né, que você tem de conhecer aqui o prédio da Bandeirantes, conhecer a recepção da Band, Complexo de Comunicação João Jorge Saad, com 2.800 metros quadrados
de construção. Aqui são 5 emissoras de rádio. Rádio Bandeirantes, Rádio Educadora, Rádio Nativa, Rádio Band FM e também Rádio Play FM. 5 emissoras de rádio, uma emissora de televisão, a Band TV, e também um portal de notícias que é o Band Multi. Escrevo também uma coluna lá no Band Multi, né? Você pode ir lá para verificar. A coluna desta semana já está no ar. Eu falo são explicações sobre SAF, como que é o funcionamento de uma SAF. Já que o assunto está muito em voga, né? Por causa dos times de Campinas aí, o Guarani e a Ponte, que estão já com negociações encaminhadas para se tornarem SAF. Então tem uma coluna lá falando a respeito disso. Então é o seguinte, você vem aqui e aí você você conhece a recepção e retira os ingressos, tem que trazer um documento que contém o seu CBF. Então é o seguinte, você vai participar através do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Tem que ser assinante, tá? Entre lá, faça assinatura. Se você não for assinante, você, no sorteio, no ato do sorteio, caso você ganhe, será desclassificado. Então, para não correr esse risco, ganhar e não ganhar, já faça a sua inscrição, é de graça, não paga nada. E aí você já estará habilitado para participar do sorteio. É só entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tem um caminho certinho para você assinar. E não se esqueça de você clicar lá no sininho. Tem um sininho, clique no sininho toda vez que tiver uma nova transmissão. Aí você será avisado. Seja programa esportivo, transmissão de futebol, enfim. Sempre que tiver uma nova live, você será avisado. Então participe, cada ganhador são 2. Cada ganhador leva 4 ingressos para o Termas de São Pedro. E boa sorte para você! Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela audiência e muito obrigado também para você que é assinante lá do meu canal no youtube.com/portal Carlos Batista. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos. Oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazer.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas! A loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Dr. Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17:18, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde pra você, um abraço, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, o Sport anunciou a contratação do meu xará, do Breno, goleiro que estava no Fortaleza. Então ele é o novo goleiro do Sport Recife. O Sport também está negociando a contratação do meia ex-Vasco e ex-Coritiba, Ian Sassi. Ele estava no futebol da Tunísia e esse jogador pode reforçar o Sport na sequência da Série B. O centroavante Cassiano, tá tudo certo para ele acertar com o Santa Cruz na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele não renovou com o América de Natal, ele estava na disputa da Série D de dado. E o São Paulo acertou o empréstimo do atacante Gonzalo Tapia, de 24 anos, para o time Columbus Crew dos Estados Unidos. Vai disputar a Major League Soccer, empréstimo até junho de 2027. E as informações lá da Europa é de que o Endrick pediu para ser negociado pelo Real Madrid, ou seja, ele não quer ficar parado, não sendo aproveitado. Então existe a possibilidade de mais um empréstimo do Endrick, Batista. 17h20. O Dia dos Pais está chegando. Aproveite as ofertas imperdíveis do Iga Atacado para o sucesso da sua comemoração aí com o seu pai. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes, frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, na região dos Amarais e no Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E todos os dias tem ofertas sensacionais. Feijão broto legal carioca, 1 quilo, R$ 8,79. Bombom Ferreiro Rocher, caixa com 4 unidades de 50 gramas, R$ 11,90. Lasanha Sadia Sabores, congelado, 600 gramas, R$ 14,98. Bombom Sonho de Valsa, pacote com 1 quilo, R$ 46,98. Essas ofertas e muitas outras na loja toda valem até segunda-feira, dia 10 de agosto. Pague as suas compras com um cartão de crédito, de débito, vale alimentação, sistemas digitais,
São muitas bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Iga Atacado. Lojas abertas até às 22 horas. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço sempre muito especial ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos aqui ao Fala Galera desta quarta-feira. Pois é. Qual foi a pior contratação do Guarani nesta temporada? O Edson. O Edson e o Dentinho. O Dentinho já estava aí, né? Mas são dois jogadores que... Eu não tenho nenhuma surpresa com o que aconteceu, mas realmente, em termos de qualidade técnica, o Edson ganha, com todo respeito ao profissional. Aqui eu estou falando da parte técnica apenas. A Ponte acerta em renovar com o Diego Leão até a próxima temporada ou até o fim da próxima? Sim. Sim, acerta porque ele é ativo do clube, pode render dividendos ao clube e é um jogador tecnicamente que tem um futuro brilhante pela frente. Batista. Ouvintes no ar, ouvinte participando, 971021493. Mensagem de áudio. Carlos Batista, boa tarde, tudo bem? CH, Tigrão, Breno Beretta, Pedro Piscinato, galerinha da Band. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Carlos Batista, opinião do CH aí e quando poder também o Tigrão, a respeito do Guarani, a falta de pagamento aí, os salários atrasados quase 2 meses aí. Deixa eu perguntar, a gente fica animado com o Guarani, cara, até esse ponto do campeonato. Faltando aí alguns jogos aí pro Guarani concluir o acesso aí, trazer alegria pra torcida, me acontece essa falta de pagamento. Talvez seja aí falta de planejamento que aconteceu da Copa do Brasil, a gente entende. Mas a opinião de vocês aí, o Guarani pode não subir por falta desse pagamento? Um abraço para vocês aí, boa tarde. Bom, já o Breno Beretta vai falar a respeito deste assunto e aí você acompanha também a opinião dos comentaristas. Ouvinte no ar. Fala, Batistão, uma boa tarde, amigos da Band. Tarde. CH, Tigrão, Gleger, Pedro Piscinato, Breno Beretta. Uma boa tarde aí a todos vocês. Sobre a enquete, a pauta, né, do Guarani. Batistão, me dá uma cancha aí, me dá 3 péssimas contratações. Quebrando o protocolo aqui. As 3 piores contratações do Guarani: Rafael Donato, Diego Torres e Maranhão. Esses 3 se consagraram como os bola murcha da Série C. Um abraço a todos, é o Mauro, pugrino da pele até o osso. Valeu! Boa tarde. Diego Leão renovou para tentar ser titular, ganhar notoriedade e depois sair. Agora, porque essa diretoria amadora, ao invés de contratar 11 jogadores, não pagou o transferban antes. Ninguém mais confia. Carlos Jardim do Lago. É que para contratar, né, Pedrão, não requer dinheiro imediato, né? Sim. Transferban tem que pagar lá. E até fez um acerto com alguns jogadores para virem para Ponte Preta. Esses jogadores estão treinando, alguns deles já até saíram. A gente falou ontem aqui, o atacante João Neto e também o meia Enzo Boer, já até foram embora. E os outros seguem treinando, aguardando aí o pagamento do transferban para esses jogadores serem inscritos, Batista. 1726, continue mandando para cá suas mensagens. 971021493. E o ouvinte que participou aí, né, anteriormente foi o Leandro Simberg. Ele que fez a pergunta se o Guarani se pode comprometer o acesso do Guarani, esses salários atrasados que o Guarani já começou a pagar.
Vamos com informações do Guarani. Chegando Breno Beretta. Diz aí, bebê. Bom, Batista, muita gente me perguntou, eu até tinha prometido para essa semana uma entrevista com o Dr. André Torquato. Eu já solicitei várias vezes, mas ele está ultimamente muito ocupado e não pôde falar com a gente. Quando ele puder, ele vai falar aqui na Rádio Bandeirantes. Eu solicitei diversas vezes para falar a respeito de eleições, ou melhor, de SAF, né, das assembleias. A semana que vem tem uma reunião importante do Conselho Deliberativo. Depois, muitos sócios e conselheiros têm muitas dúvidas e eu gostaria justamente de perguntar sobre essas dúvidas para o doutor André Torquato, né? Já solicitei algumas vezes. Aliás, eu solicitei hoje para a assessoria de imprensa sobre o Frontini, mas ainda não obtive resposta sobre o Frontini, sobre a possibilidade dele falar aqui na Rádio Bandeirantes. Como o programa vai até 7h30 da noite, se ele responder, eu solicitei para o Frontini falar a respeito da situação atual do Guarani aqui na Rádio Bandeirantes. E não é para a gente, né? É para o torcedor do Guarani que nos acompanha em grande massa, não só aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band e também nas redes sociais. Agora, uma entrevista inédita que eu fiz hoje com o técnico do Anápolis, o Luan Carlos, que acabou de assumir o time, venceu na última rodada e a gente vai acompanhar a partir de agora. Bom, nosso contato nesse momento na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, é com o técnico Luan Carlos, que acabou de assumir a equipe do Anápolis. Ô Luan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio nos 4 próximos jogos de tentar tirar o Anápolis do rebaixamento. Você que já estreou com vitória e vitória importante. Um abraço, prazer em tê-lo conosco. Olá a todos, o prazer é todo meu estar falando com vocês. É um grande desafio, sabíamos que a gente ia enfrentar muitas dificuldades, porque é um campeonato muito difícil, um campeonato muito equilibrado, especialmente esse ano a Série C está muito equilibrada, então a gente sabe que é uma situação bem difícil, mas a gente veio com muita confiança, acreditando na força do elenco, sabendo que temos qualidade aqui dentro para trabalhar, para desenvolver. E é isso, acho que a carreira do treinador é feita de desafios, eu entendi como uma grande oportunidade, estou abraçando para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho juntamente com toda a diretoria, staff, comissão técnica, atletas, para a gente conseguir sair dessa situação. Agora, Luan, o que você pode falar dessas 2 semanas de preparação? Você já conseguiu definir o time, jogar contra o Guarani, que é vice-líder da competição, requer uma atenção a mais? Você já tem um esquema de jogo definido? Você tem desfalques para esse jogo de segunda-feira? O que você pode falar? Foram 2 semanas muito positivas, alguns atletas ainda no departamento médico e estão se recuperando. Não sei se há tempo desse jogo, mas a gente foi pego de surpresa em relação a isso, mas a gente está trabalhando o máximo possível para que a gente tenha o retorno deles. Temos muita convicção no que está sendo feito, acreditamos muito no elenco, então a ideia é essa, é usar bastante o elenco, acreditar muito na qualidade de cada um em prol do coletivo. Sabemos que vamos enfrentar um dos adversários mais fortes do campeonato. O Guarani hoje é o grande favorito para o acesso, não só pela qualidade que o time tem e tem demonstrado isso dentro do campeonato, mas também pela tradição do clube, da instituição. Então a gente sabe o desafio que nós temos pela frente, é um jogo pesadíssimo, mas a gente vai tentar fazer aí um bom jogo para tentar surpreender o Guarani. Luan, especificamente sobre o Guarani, o que você conhece do time do Guarani? Como que você vê essa situação também do Bugre com salário atrasado? Jogadores chegaram a não treinar no campo na última terça-feira. É claro que mesmo na vice-liderança da competição pesa esse tipo de situação. Dá para se aproveitar desse tipo de situação também ou não? A gente conhece bem o elenco do Guarani por se tratar de jogadores com bastante rodagem no mercado do futebol brasileiro, jogadores muito qualificados, experientes, um time muito bem montado. O time do Guarani, o elenco foi muito bem montado, o time é muito forte, muito bem treinado também.
Então, para nós, a gente está encarando como um jogo de muita dificuldade, que a gente vai ter que se superar muito para tentar surpreendê-los. A questão financeira, a gente entende que cada clube tem a sua individualidade, os seus problemas. A gente também está passando por uma situação aqui e tentando resolver. A diretoria tem brigado muito para tentar resolver essas situações aqui também. E é isso. Então, assim, acho que isso não interfere diretamente no campo. São atletas, como eu disse, de muito potencial, profissionais da mais alta qualidade. Então, nós sabemos que a gente tem um jogo muito duro pela frente, mas a gente está se preparando muito para fazer um bom jogo. Agora, para fechar com você, Luan, até agradecendo sua participação, treinador da equipe do Anápolis, aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, eu sempre pergunto isso para os outros treinadores. Hoje, gira em torno de quanto a folha salarial do Anápolis e os salários estão em dia? Como que você vê a estrutura do Anápolis na Série C do Brasileiro? E obrigado pela sua participação por aqui. Breno, na verdade eu não tenho esse conhecimento sobre a questão de folha da equipe. Eu cheguei agora, muito recente. Nem quando eu vou para a montagem de elenco eu me envolvo muito nessa questão financeira. Claro, apresento jogadores que eu tenho interesse, que se encaixam mais no perfil que a gente acredita, mas não necessariamente nessa questão salarial. Então eu não sei exatamente o valor da nossa folha. Eu sei que é uma das mais baixas do campeonato, né? Mas eu não sei exatamente o valor. As questões de pagamento estão sendo resolvidas, então a gente está trabalhando aqui internamente para resolver o quanto antes, para que a gente consiga dar o amparo aí que os atletas precisam para seguir firmes aí nessa caminhada. A gente busca esse acesso, sabemos que é muito difícil por conta de todo o contexto, mas a gente está acreditando até o fim que a gente pode conseguir esse feito, e é assim que a gente vai seguir daqui em diante. Bom, nosso contato nesse momento. Tá aí a palavra do Luan Carlos, né, treinador da equipe do Anápolis, gentilmente me atendeu numa entrevista exclusiva hoje à tarde. Eu estava dando até uma olhada no elenco do Anápolis, não encontrei nenhum jogador conhecido. É um time que tem uma folha salarial muito baixa, ele acabou não citando, né, sobre valores, mas pelo que eu pesquisei, na casa dos 400 mil reais. Entre 400, 450 mil reais é a folha do Anápolis, uma das mais baixas, se não a mais baixa da Série C do Campeonato Brasileiro. E ele até citou que estão tentando resolver problemas financeiros. Hoje o Anápolis é o penúltimo colocado com 12 pontos. O Confiança é o último, também tem 12. Vale lembrar que o Guarani perdeu do Confiança, né? E o Anápolis, o Guarani vai jogar fora de casa. Se o Anápolis vencer, por exemplo, e o Barra perder o jogo, empata com o mesmo número de pontos do Barra. São 4 jogos para o Anápolis tentar fugir do rebaixamento. Notícia boa para os jogadores do Guarani. Foi pago um mês, agora há pouco, até informei nas redes sociais, um mês de CLT. 50%, mais ou menos dá 50%, pelo que eu soube, dos salários do mês de junho. Então, CLT do mês de junho foi pago agora à tarde. Tá faltando direitos de imagem do mês de junho para ser pago. E o que está faltando? Somente esses 50% de direitos de imagem. Na sexta-feira, vence CLT do mês de julho. 50% do salário, mais ou menos, né, no mês de julho. Então, sexta-feira, quinto dia útil, vence CLT. Pelo que eu sei, a diretoria está trabalhando nos bastidores para tentar quitar essa situação e, é claro, isso daí motiva o jogador, deixa o jogador mais satisfeito. Hoje pela manhã eles treinaram normalmente, treinaram com bola sob o comando do Hélio Cizenando. O Hélio ainda não definiu o time do Guarani, eles se reapresentaram às 10 horas da manhã e fizeram um trabalho com bola. Acredito que não haverá nenhum protesto mais até o jogo contra o Anápolis, mas ainda não há um prazo estipulado pela diretoria para pagar os outros 50% de direitos econômicos. Eu sei que ontem o presidente até trouxe essa informação na tela da Band, estou trazendo aqui na Rádio Bandeirantes, que o presidente não participou da reunião com os jogadores, somente o Frontini, porque ele estava em São Paulo.
Ele estava em São Paulo justamente tentando dinheiro para o Guarani. Esteve na Federação Paulista e hoje caiu então o dinheiro do Guarani. Já recebi a informação também que o Frontini não vai falar. Ele optou por não falar nesse momento. Eu particularmente acho que seria muito importante ou o Frontini ou mesmo alguém da diretoria dar uma posição para a torcida, até para tranquilizar o torcedor do Guarani, porque muita gente está perguntando nas redes sociais sobre essa situação, mas eu fico aguardando. Se alguém quiser se posicionar, o microfone está aberto aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band, Batista. São 17 horas e 37 minutos. E a NCH, o noticiário aí do Guarani para você comentar, pago, portanto, uma parte do salário para que o pessoal aí, né, fique com o dinheiro no bolso e continue treinando a NCH. A reivindicação dos jogadores é legítima. O trabalhador tem que receber e em dia. Essa é a obrigação do pagador, do empregador. Ponto. Os jogadores não estão mais aceitando, não é só no Guarani que estão levantando a mão e estão tomando atitude. O futebol brasileiro precisa de uma metamorfose, não é? Enquanto os dirigentes não colocarem... O duro que os dirigentes que decidem sobre os campeonatos são os mesmos que dão calote, né? Essa é a verdade. E eu não estou falando do futebol de Campinas, estou falando do futebol brasileiro. Então não existe mais essa coisa, faz a conta, solta o rojão, depois corre atrás da vareta. Isso não existe mais, não é? Então, nas principais ligas do mundo tem punição. Punição com queda de divisão, caso não sejam cumpridas aqueles 10 mandamentos do campeonato. Entre esses 10 mandamentos tem fair play financeiro, pagamento em dia, transfer ban, etc, etc e etc. E com essas leis, esses aventureiros, eu não estou me referindo ao futebol de Campinas, eles têm que sair do futebol, porque futebol é como nas empresas, precisa ter executivos, homens que cada um no seu setor tenha competência para tal. É isso que o futebol brasileiro precisa. Além de outras coisas, mas administrativamente, essa coisa de fazer contrato e não pagar precisa acabar. Como é que você vai chegar num jogador que ali está com aquele sentado no contrato, por exemplo? Tá? Agora estou falando do futebol de Campinas. Está lá, tranquilão, sentado no contrato, tem contrato até dezembro, vai receber até lá, e aí o clube não paga. Aí como é que você vai chegar no cara e falar, olha, tem que ser profissional? Fica mais difícil. E outra coisa, tem que ter responsabilidade na hora de fazer conta. Quer um exemplo? Agora eu vou falar do futebol de Campinas. A Ponte nem precisa, né? A Ponte nem precisa. Mas sobre o Guarani, como é que monta para a Série C uma folha de pagamento de 2 milhões? O Breno está colocando que, tudo bem que está lá na rabeira, mas a folha do Itabaiana é aproximadamente de 400 mil. E os 2 milhões não são garantias técnicas para você estar disparando, subindo. Não precisa saber trabalhar. Agora o Guarani está fazendo uma correção de rota, que faz parte. Tem jogador que você contrata, tem certeza que vai dar certo, e não dá. E tem jogador que você aposta e dá certo. O futebol é assim. Então ainda bem que os dirigentes acordaram nesse momento, tiraram do elenco os excessos, principalmente jogadores que não rendem e altos salários, para poder ficar uma casa mais arrumada. E o Guarani não ficou menos competitivo com a saída dos jogadores. O Guarani está tão competitivo como, né? Como deveria estar desde o começo do campeonato. Então, que legal. Boa notícia essa de pagamento da CLT. Espero que nos próximos dias aconteça o restante. Mas vou dizer de novo o meu posicionamento. A obrigação da diretoria é pagar os jogadores em dia e seus funcionários. Seu dever, obrigação da diretoria. Então, o que os jogadores estão reivindicando, eu não estou falando de greve aqui, tá? Eu não sou a favor de greve. Eu sou a favor do diálogo. Mas como foi uma atitude, entre aspas, intempestiva dos jogadores, alguma coisa está fora de rota. Ou alguém prometeu, eu não tenho informação, tá? Alguém prometeu algo e não cumpriu,
ou, como disse o Breno, o presidente confidenciou que se sentiu traído pelos jogadores. Então, tem um boi na linha aí. Os próximos dias vão efetivamente trazer à tona a verdade dos fatos. Mas o mais importante é que o Guarani tem que saber, e sabe, né, das suas obrigações administrativas e financeiras, porque o jogador tem que receber salário em dia. E para você, Gleiger, às 17h42, comentando o Guarani. Oi, Batista, para falar do Guarani, teve protesto aí pro lado dos jogadores, né? O elenco bugrino acabou protestando por salários atrasados. Isso acontece muito, Batista, no futebol. Acontece protestos, cobranças, ainda mais agora que o Guarani se aproxima de uma classificação, se aproxima de buscar uma das vagas para a Série B do ano que vem. O Guarani, que tem um bom elenco, que tem um bom time, já mostrou isso dentro da própria competição. E aí vem a cobrança dos atletas. Agora é o seguinte, qual o motivo levou esses atletas a, por exemplo, não ir ao gramado para o treinamento, a mudar o horário de treino? É isso que tem que ver o que está acontecendo. Aí vem uma declaração, e o Breno Beretta trouxe hoje no programa Os Donos da Bola, que o presidente Rômulo Amaro ficou chateado com a atitude dos atletas. Então provavelmente foi combinado e acordado alguma coisa e houve uma mudança de rota aí. Por parte dos atletas, eu estou dizendo, por parte do elenco. Quem é os jogadores? Quem são os jogadores de liderança desse time do Guarani? Quem que vai discutir com a diretoria? Quem que vai sentar ali na mesa do Frontini para discutir, para passar para todo o elenco? O que tem falado o Frontini no vestiário quando cobrado sobre a questão dos salários? Salários atrasados, a grande maioria dos clubes, eu não estou dizendo que está certo, tá? Está muito errado. Mas a gente sabe que tem um atraso ou outro, isso é normal no futebol hoje, o que não deveria ser. Não deveria ser. Isso é fato. Agora, acontece. O Guarani está numa transição na questão da SAF, Roberto Graziano pode pintar aí como dono da SAF do Guarani, e a gente sabe que aí as coisas podem se equilibrar na parte financeira, mas eu quero dizer o seguinte, no momento decisivo, no momento que chega no funil para a classificação, vem uma atitude dessa dos atletas e depois, inclusive, de um baita de um resultado que o Guarani teve diante da Inter de Limeira, que era líder na ocasião. O que está acontecendo? Tomara que a diretoria consiga se reorganizar com o elenco. Tomara que a diretoria do Guarani consiga regularizar todas as pendências financeiras para que o Guarani consiga entrar na próxima fase e aí já foco total para buscar o acesso com as contas em dia. Uma coisa ou outra é absolutamente normal. Mas, vou repetir, tá errado, mas no futebol a gente sabe como é que funciona. Porém, ficar sem treinar, ficar mudando o horário de treino, isso daí eu não concordo. Eu acho que tem que ter um acerto, eu acho que tem que ter uma conversa da diretoria com o elenco para que se ajuste datas, programação, para que seja feito. Agora, o atleta, ele tem que fazer a parte dele. Eu costumo dizer o seguinte, viu, Batista? Isso levei comigo durante toda a minha carreira, inclusive falava muito quando tinha problemas financeiros nos clubes que passei. Olha, o atleta, ele não pode dever nada para ninguém. Não pode dever para o torcedor, não pode dever para a diretoria. Agora, se a diretoria está devendo, o atleta não pode dever. Porque a melhor forma de ele cobrar um atraso ou outro é fazendo a parte dele. Que o Guarani tem feito dentro do campo. O Guarani está dentro do G8 e está praticamente que classificado para a próxima fase. Se vencer o Anapolina aí no próximo jogo, o Guarani está dentro, está classificado. Então, que se ajuste, que se reorganize para que na próxima fase o torcedor tenha convicção de que o Guarani vai estar 100% focado em busca do acesso. 17h46 no ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Tem sempre uma promoção imperdível para você aproveitar. Neste mês de agosto está valendo caipirinha pinga-limão, só R$ 11,90. Cerveja 600 ml a partir de R$ 12,00. E na compra de qualquer pizza do cardápio,
para consumo no ponto 10, uma garrafa de vinho de 750 ml sai por apenas R$ 60. Marca a combinar lá no restaurante. Beba com moderação. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante te espera todas as noites de terça a sábado. Confirme com o João Dias sobre a promoção. O WhatsApp é o 19, que é o código de área, e o número 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, região central de Campinas, bem na esquina com a Cônigo Cipião. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes. Batista. Oi, bebê. E olha um detalhe, né? Até o Luan Carlos, ele citou de problemas financeiros, o técnico do Anápolis, que eles estão tentando resolver. E pelo que eu pesquisei, o Anápolis está mais ou menos com 3 meses de salários atrasados. Veja só, né? E uma folha salarial bem mais baixa do que a do Guarani. Eu acho que muito time da Série C, infelizmente, está com esse problema. O Santa Cruz tem uma das folhas mais altas junto com o Guarani. Não está podendo nem jogar no estádio por conta de problemas estruturais. Também está com problema financeiro, de atrasos de salários. Como disse o CH agora há pouco, enquanto não tiver uma cobrança da CBF forte em relação a salários, infelizmente vai ficar esse tipo de situação. Até falei na tela da Band, e o CH comentou, e o Gleger também, hoje, que o presidente Rômulo Amaro não gostou da situação de ontem, dos atletas não terem treinado no campo, se sentiu traído, podemos dizer assim, né, por conta dessa situação, porque não houve uma conversa antecipada. Eu também acho que deveria haver um posicionamento da própria diretoria, porque quando o Frontini ontem foi conversar com os jogadores, ele acabou não dando um prazo, estipulando um prazo e dizendo que eles estão com problemas financeiros. Não é o Frontini que paga o salário, né? Quem paga o salário é a diretoria do Guarani. Vale lembrar o seguinte, esse planejamento e um orçamento de R$2 milhões, o teto de 2 milhões, foi estipulado pelo CA no começo do ano, né? Final do ano passado, começo desse ano. Um teto para pagamento de salários, ou seja, se foi estipulado, o Guarani tinha que ter uma possibilidade de orçamento desses R$2 milhões por mês. A gente sabe, já vinha dizendo que o dinheiro acabaria, e agora o Guarani está tentando correr atrás. A SAF é o único remédio. Lembrando que semana que vem tem reunião para os conselheiros do Guarani, vai ser apresentada a proposta dia 11, apenas de caráter consultivo, e para os sócios são 4 reuniões, 4 assembleias, dias 1, 2 e 3, no período da noite, para debater a proposta, e no dia 4, no período da tarde, 3:30 da tarde, lá no ginásio do Guarani, de forma híbrida a votação. Inicialmente, se vai se tornar SAF ou não, e na sequência, se tornando SAF, se o Guarani, os sócios aprovam ou não a proposta do Roberto Graziano, para quem sabe já no mês de setembro, tem toda a burocracia de documentação, mas aí o Guarani já encaminha a SAF para o Roberto Graziano, Batista. Creio que não vai dar tempo, né? Porque também tem a questão da venda do São Bernardo. Não acredito que isso aí resolva este ano. Por trás da operação, o Roberto Graziano pode, como já fez lá em 2016, ajudar financeiramente a equipe do Guarani. Naquela oportunidade, o dinheiro entrou como um empréstimo. O Guarani subiu em 2016, estava na Série C. Aquele jogo contra o Asa de Arapiraca, depois contra o ABC de Natal, e depois a final contra o time lá de Varginha, né? Boa Esporte. Então, veja, o processo ele é burocrático.
Além das assembleias, a última é dia 5 de setembro, é isso? 4, uma sexta-feira. 4 de setembro. Então, não acontece no dia 4 de setembro. Aí o campeonato estará em andamento. A competição termina quando? A Série C? Final de outubro. Eu não sei se é o último final de semana de outubro ou o penúltimo. Então, mas aí já contando os 2 jogos da final, né? Isso, contando os 2 jogos da final. Então, mas tirando os 2 jogos da final, isso aí vai estourar na primeira quinzena de outubro, é isso? Deixa eu ver aqui no calendário, Batista. Provavelmente dia 10 de outubro deve terminar a segunda fase, né, do mata-mata, que são 6 jogos para cada time, né? Exato. São 4 times, turno e retorno, 6 jogos para definir quem é que sobe. Os 2 primeiros de cada quadrangular sobem. E o primeiro colocado de cada quadrangular vai para a decisão em 2 jogos. Agora, qual que é a vantagem, Batista, do Roberto Graziano na venda do São Bernardo? Eu digo de rapidez. Lá não tem a necessidade de ninguém aprovar. Ele pode vender, se ele quiser amanhã vender o São Bernardo, tendo a documentação e o dinheiro de quem vai pagar, ele pode vender amanhã, por exemplo. Com relação a isso, sim, né? Mas tem alguém interessado? Numa época... Ele disse que tem. Noticiamos aqui que o Água Santa estava interessado na compra da SAF do São Bernardo. Depois, o próprio Graziano desmentiu, dizendo que não era verdade. Então, tem que ver se tem alguém interessado. Se tiver alguém interessado, aí o processo anda um pouco mais rápido. Com o São Bernardo, que já é uma SAF, mais ou menos o que aconteceu lá no Cruzeiro. Foi um processo longo, burocrático, até o Ronaldo comprar. O Ronaldo comprou, ficou um tempo, e aí a venda do Ronaldo para o Pedrinho do supermercado já foi mais rápido, porque ele era o proprietário, o dono, e vendeu para o Pedrinho, e o Pedrinho passou a ser o dono, então, da SAF do Cruzeiro. Mas eu acho muito difícil que a coisa se resolva antes do término do campeonato. O que pode acontecer é o Roberto Graziano fazer um aporte, antecipação, alguma coisa nesse sentido aí para o pagamento dos salários. Ele tem interesse, lógico, ele vai pegar o time. É melhor ele pegar o time na Série B do que na Série C. E para que o time esteja na Série B é necessário fazer aí o aporte para pagamento de salário. Provavelmente ele vai fazer isso. Já fez isso, como eu disse, lá em 2016, na ordem de 3 milhões e 800. Algo parecido com isso, não lembro exatamente o valor exato, mas foi esse o valor divulgado pelo Orley Senna, que era o presidente na oportunidade. Bom, o mais importante é que o Guarani está encaminhando para sair desse marasmo, desse atoleiro, deste lamaçal que ele se meteu. Não tem cabimento, não combina com a história do Guarani. Mas a SAF será melhor do que o Guarani tem no momento? A tendência é que sim, porque pior do que tá, só se o Guarani cair para a Série D de dado, aí vai ser muito pior, porque atrasando salário, na Série C, um time que disputou 3 Libertadores, campeão brasileiro em 78, com 2 vice-campeonatos, 87 e 88. Aliás, falávamos aqui outro dia, né, do campeonato de 88, campeonato de 87 que terminou em 88. Então foi assim, ó, o campeonato de 86, o Guarani foi vice-campeão, perdeu nos pênaltis para o São Paulo no Brinco de Ouro. Esse campeonato foi realizado em 87, o campeonato de 86, a final, em fevereiro de 87.
O campeonato de 87 foi aquele campeonato confuso, com módulos, e o Guarani estava no módulo amarelo. Foi isso que, na época, no momento aqui, né, que eu estava falando a respeito disso. E aí o Tigrão discordou, dizendo que o Sport ganhou nos pênaltis e ficou com a taça da bolinha. E eu estava explicando para o Tigrão que aquela decisão foi do módulo amarelo. Não valia absolutamente nada, porque era para só definir o campeão do módulo. E no módulo verde estavam disputando lá os grandes clubes do futebol do Brasil. E havia necessidade de fazer um cruzamento de acordo com o regulamento. Lá ficaram Internacional e Flamengo. Internacional e Flamengo ficaram os times classificados no módulo verde. E no módulo amarelo, Guarani Sport. Tinha que ter uma decisão para saber quem é que tinha sido o campeão do módulo. E aí teve aquela decisão na Ilha do Retiro, 11-11, não teve ganhador. Não se sabia o que ia fazer com aquilo, porque na época o regulamento só previa cobrar pênalti quem terminasse a partida. Os 11 que terminaram, cobraram e tiveram 100% de aproveitamento dos dois lados. Terminou 11-11. E aí o Homero Lacerda, que era o presidente do Sport, propôs fazer uma divisão do título do módulo. E não valia absolutamente nada. O importante era ir para a decisão no cruzamento com o Flamengo Internacional. O árbitro não aceitou. Disse que ele não poderia aceitar, dependia de homologar isso na CBF. E é exatamente o que foi feito no dia seguinte. Foi homologado na CBF a divisão de título. E aí os dois times foram para a decisão, porque Flamengo e Internacional se recusaram. Leonel Martins de Oliveira era o presidente do Guarani. O Beto Zini ainda não era o presidente. E aí a CBF considerou WO nos jogos de cruzamento contra o Internacional e o Flamengo. E aí houve a decisão entre Guarani e Sport. Empate em Campinas e a vitória do Sport lá na Ilha do Retiro. E o time do Sport ficou com a réplica da Taça das Bolinhas. Olha o time aqui, ó. Sérgio Neri, Gil Baiano, Luciano, Ricardo Rocha e Alberes. Paulo Isidoro, Ney, depois entrou o Carlinhos e Marco Antônio Boiadeiro, Catatal, depois entrou o Mário Maguila, Evair e João Paulo, técnico, José Luiz Carbone. Era o Carbone, portanto, o técnico do Guarani naquela decisão. Isso foi em 1987. Partida que terminou em 1988. Oi, bebê. Você sabe que justamente por conta dessa conversa que a gente iniciou essa semana, eu convidei, hoje ele não podia, amanhã ele vai falar ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, vai falar por vídeo, inclusive, quem está acompanhando no YouTube, o capitão do time do Sport, e você conhece bem ele, porque ele já foi técnico do Guarani e da Ponte. Você sabe quem era o capitão do time do Sport? Capitão do time do Sport, não me lembro. Não se lembra, Batista? O CH se lembra? Vamos ver. Vou tentar perguntar pro CH para ver se ele se lembra quem era. Não se lembra. Estevan Soares, Batista, era o capitão do Sport. Estevão. Ou seja, ele sabe todos os detalhes de tudo que aconteceu. Como é um assunto bacana e discutido no Brasil inteiro, eu convidei ele para falar. Amanhã ele vai falar aqui. Perfeito, então vamos acompanhar, né? Ele esteve nessa decisão, capitão do time do Sport. E o Guarani foi prejudicado nessa partida, teve um gol legítimo. O Guarani foi prejudicado pela arbitragem. Bom, são 18h01 em Campinas, rápido intervalo e voltamos já já.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia. Recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro Ficha Técnica do Jogo, vamos destacar a classificação do Santos. As quartas de final da Copa do Brasil, o Peixe, nesta noite de terça-feira, ganhou do Remo por 1-0 no Mangueirão, em Belém do Pará. Os dois times haviam empatado sem gols no duelo de ida, portanto, Santos avança na competição nacional. O Peixe, que atuou com Gabriel Brazão, Gabriel Menino, Adonis Frias, João Aranias e Escobar, Christian Oliva, depois Samuel Pierre, João Schmidt, depois William Arão, Gabriel Bontempo, depois Neymar, Barreal, Cabalheiro, Roleiser e Gabigol, depois Rony, equipe do técnico Cuca. O Remo, do Léo Condé com Marcelo Rangel, Marcelinho Marlon, que foi expulso, Matheus Felipe, Mike, Zé Wellington, Pico, Marcos Alexandre, Zé Ricardo, Pikachu, Vitor Bueno, já depois Talhari, Aleph Manga e depois Edson. O único gol, portanto, marcado por Rony no segundo tempo, jogo que teve a arbitragem do Anderson Daronco. Esta foi a ficha técnica do jogo. Santos 1, Remo 0, Peixe classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Dia dos Pais e Iga Atacado. Para comemorar com muita economia, aproveite os melhores preços, a grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, refrigerantes, doces, mercearia, produtos de limpeza, de higiene e muito mais. Lojas em Campinas, nos Amarais e no Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. São muitas bandeiras aceitas para o pagamento das suas compras. E tem o cartão Tricard do Iga Atacado para mais facilidade. Confira no site iga.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h06 em Campinas. Um abraço pro Marcos Ortiz, do site Planeta Guarani.
E ele está me dizendo aqui por mensagem que nesse jogo da Ilha do Retiro, 11-11, 2 jogadores repetiram a cobrança. 10 cobradores estiveram em campo porque o Paulo Isidoro foi expulso no tempo normal. Então houve uma penalidade desperdiçada para cada equipe e os 2 jogadores de cada time cobraram 2 penalidades naquele jogo. Giba, saudoso Giba, e Gilson Jader cobraram 2 pênaltis. Pelo Sport, Flávio e Betão cobraram 2 pênaltis. E aí parou a cobrança em 11-11, foi quando o presidente do Sport sugeriu a divisão do título. O Guarani tinha vencido o jogo em Campinas 2-0 e perdeu lá na Ilha do Retiro por 3-0. Por isso que foi para a decisão em pênalti. Não havia o gol, o saldo de gols, né? Então o Guarani ganhou aqui por 2-0, perdeu lá de 3-0, quer dizer, uma vitória para cada lado, então a decisão foi por pênaltis. Ô Batista. Oi, bebê. Você falou do Catatal, né? Aliás, um abraço para ele. Eu que encontrei ele naquele evento de lançamento da camisa da Reebok. Ele disse que ouve a Bandeirantes todos os dias. Ele tá morando lá no Guarujá. Tá morando bem, hein, Batista? O Catatal tá morando no Guarujá? Falou para mim que tá morando no Guarujá. Se eu não me engano, na praia da Enseada, perto da Tortuga ali. Ele tá morando por lá. Não sabia. Num apartamento. Não sabia. Ele morou muitos anos, né? Morava em Campinas. Tinha residência aqui em Campinas. Tinha uma empresa em Campinas. Então é uma informação que eu não sabia que ele tinha mudado para a praia. 18:09, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Hoje nem vou falar a equipe nota 10 do futebol de Campinas, porque eu já sou suspeito a falar, porque já ouço você há mais de 2 décadas. Ô Batista, eu tava ouvindo um podcast e o Bandeira de Melo deu entrevista e tava falando que quando ele tava lutando lá para resolver os problemas do Flamengo, que era só dívida e nome sujo para todo lado, ele disse que ia em Brasília 3 vezes por semana. Aí quando começou a organizar o negócio, os outros clubes grandes, torcedores, começou a tirar o sarro que superávit, balanço, não ganhava título. Só que é uma situação que eu gostaria de saber hoje o que quem tirava o sarro pensa. Porque não precisa muita coisa, cara. É só ter honestidade. Ter honestidade para dirigir os clubes, é só isso. E já era. E não tem mais nada. Meu Deus do céu, como que tá Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, tá Grêmio, Inter, São Paulo, Santos e Corinthians, tudo devendo salário, Atlético Mineiro. Será que os outros não ficam com vergonha quando olha para Flamengo e Palmeiras, que nos últimos 10 anos, todos os títulos, Libertadores, Copa do Brasil, estaduais e Brasileiro. Pode ver que eles estão lá entre todos os ganhadores. Um abraço, César Barão Geraldo, sempre na escuta. Abraço, muito obrigado de coração aí pela audiência fiel aqui da Rádio Bandeirantes. Mais um. Boa noite, Batista. Aqui Sérgio do Guanabara. Batista, vocês usam mais da metade do programa para falar de salário. Falar de salário de jogador. Pô, falar de futebol. Dá a notícia do salário e fala do futebol, pô. É inacreditável. É muito tempo falando a mesma coisa sobre salário. Sabe? Fala de futebol. O time é bom, o time é ruim, o time tá consistente, não tá consistente, por que não tá? É só comentário de salário. Salário você fala que tá devendo, você fala que tá
certo e acabou. Isso aí é problema do jogador com o diretor, com a família dele. Isso aí não é problema de comentarista ficar falando 70% do programa sobre salário o tempo inteiro. Abraço pra vocês, até, tchau. Abraço, até. Problema é que se você não fala, aí os ouvintes mandam aqui, né, um monte de mensagens e o salário. Agora mesmo. Agora há pouco aí o ouvinte já estava perguntando, e o Guarani pagou os salários? O mesmo ocorre com relação aos torcedores da Ponte. Querendo saber, e aí já pagou o transfer ban? Então é complicado. Eu entendo o ouvinte, né? Assunto que realmente enche as paciências. E eu não gostaria de estar falando sobre esse assunto. Eu gosto de futebol, é bola rolando. É isso que o ouvinte falou, né? Analisar taticamente os jogadores, o adversário. Mas como é que você se livra do assunto, sendo que o assunto todo dia tá batendo na cabeça da gente, o torcedor querendo saber informação? Então não tem jeito. Vai agradar uns e desagradar outros. É assim que a banda toca. Ouvinte participando. Boa tarde, Batista. A entrevista tem que ser com o Rômulo. Não é o Frontini que faz o pagamento. Por que que vocês evitam a entrevista com o presidente? Disse aqui Betão. E aí, Breno, você está evitando a entrevista com o Rômulo? Jamais. Também foi solicitado alguém da diretoria. Aliás, o Frontini, ele tá aí para isso. Ele é o elo da diretoria com os jogadores. E quem conversou com os jogadores ontem e hoje foi o Frontini, não o Rômulo. Foi por isso que eu solicitei o Frontini. Tanto um quanto o outro pode responder a mesma situação. E o microfone está aberto para os dois. Quem está evitando não é a gente. Quem está evitando são eles de falarem com a gente. Leandro, boa tarde, Batista. Vocês não conseguiriam uma entrevista com o Roberto Graziano? Eu falei com o Roberto Graziano, encontrei o Roberto Graziano, já contei aqui lá no estacionamento, nas quadras cobertas que o Guarani faz de estacionamento. Eu fui fazer um jogo do Guarani, não lembro qual é o jogo, que eu estava lá para narrar o jogo aqui para a Rádio Bandeirantes. Terminado o jogo, fui pegar o meu carro e aí contei, né, a história que um carro estava vindo e um carro grande, bonitão e tal, vidro completamente escuro. Eu não vi quem é que estava no carro, né? Os torcedores passando e de repente abre a porta do carro, sai de lá, de dentro o Roberto Graziano. Ficamos ali parados um tempo conversando e até atrás do carro quem estava era o Cláudio Corrente. Cláudio Fernandes, né? Cláudio Corrente, que foi diretor de futebol do Guarani em 2 oportunidades. E o Cláudio até estava lá no carro de trás, estava lá com o Robertinho, que também foi diretor do Guarani, comandou amador, né? O Robertinho também estava lá, o Roberto Constantino. E tinha mais uma pessoa, não lembro quem que também estava, eram 3 pessoas que estavam no carro. E nesse dia, na conversa que eu tive com o Roberto Graziano, eu falei, Roberto, você precisa dar uma entrevista, né? Para falar aí sobre a SAF do Guarani, etc. E ele falou, Batista, eu não posso falar neste momento, ainda não tenho condições de falar. Mas gosto muito de você, te conheço há bastante tempo e quando tiver possibilidade de falar, eu vou dar uma entrevista em primeira mão para você. Foi isso que disse o Roberto Graziano. E o Roberto Graziano, ele deu até hoje uma única entrevista, que foi nesse estúdio aqui da Rádio Bandeirantes, ao vivo, e que nós estivemos aqui fazendo perguntas. Ainda estava vivo o Zé Arnaldo, que Deus o tenha,
está morando num bom lugar no céu, né? O Zé Arnaldo. Na época estava vivo, estava comandando esse programa e o Roberto Graziano esteve aqui conosco. Então não tem como, neste momento, entrevistar o Roberto Graziano. Vamos aguardar, como diria o CH, mas ele prometeu que assim que tiver condições de falar, ele vai dar uma entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes. Diz aqui o ouvinte: a imprensa está corretíssima em falar de salários. Só assim se consegue cobrar as diretorias incompetentes. Diz aqui Márcio Antunes. Abraço para você, Márcio Antunes. Muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte, boa noite, equipe da Band. Vocês estão pegando pesado com o Guarani nessa situação dos salários. Um pequeno atraso desse não é motivo para tanto. Só tem 2 times no Brasil que pagam em dia, quando esses jogadores tombam nos campeonatos de maneira bizonha, ninguém cobra nada deles. Copa do Brasil perdeu no primeiro jogo. Guarani merece mais gratidão desses caras. Márcio Jardim Santo Antônio, Campinas. Abraço para você, Márcio. Muito obrigado. Se você acompanhou o programa de ontem, e hoje também falei na tela da Band, nos donos da bola, sobre essa questão. Jogadores do Guarani estão no direito quando pede para sair, quando pede para rescindir o contrato no caso de atraso de salário. Agora, fazer motim, o clube tinha obrigação de pagar em dia, assim como toda empresa tem obrigação de pagar em dia. Mas o Guarani está fazendo uma ótima campanha, vice-líder na fase de classificação, está próximo de desembocar no quadrangular, que é o mais importante, não pode nesse momento perder o foco. Então o que eles fizeram foi uma coisa completamente descabida, na minha maneira de entender o negócio. O salário está atrasado, não quero ficar. Pede a rescisão do contrato, a lei permite, pede a rescisão do contrato e entra na justiça para receber. Agora, trabalhando e fazer um motim e não ir desenvolver o trabalho, não, de que o presidente do Guarani se sentiu traído. E é compreensível esse tipo de sentimento, porque o presidente do Guarani vinha fazendo aí das tripas o coração para que pudesse manter, né, essa nomenclatura aí de mini greve. Então, houve um climão entre os próprios jogadores dentro do vestiário. Eu não sei quem decidiu, Batista. Eu sei que quem sempre fala a questão salarial, até o Cachoeira disse esses dias na entrevista coletiva que ele concedeu durante a semana, que são os líderes do elenco, os jogadores mais experientes. São eles que tomam a frente sempre para conversar com o Frontini, principalmente, né? Porque o Frontini, ele é o elo da diretoria, não é ele que paga o salário, mas ele é sempre o elo da diretoria. O presidente costuma estar junto e dessa vez não estava. A gente não sabia porque ele não estava. Eu até trouxe hoje na tela da Band que ele estava em São Paulo, que ele foi na Federação Paulista e que ele estava atrás de dinheiro. Eu sei que o Hélio Cizenando, ele tentou fazer com que os jogadores mudassem de ideia, né? O que eles esperavam? A diretoria também esperava isso. Olha, que os jogadores ontem tivessem conversado com o Frontini e dito o seguinte: olha, se você não trouxer uma resposta até amanhã pela manhã, no caso hoje pela manhã, amanhã a gente não vai treinar com bola. Mas ele foi pego de surpresa, pelo que eu soube. O Hélio tentou fazer com que os jogadores treinassem. Tipo, ó, não façam isso. É melhor que vocês treinem e deem um prazo para a diretoria. Foi isso que eu soube que aconteceu. São 18 horas e 22 minutos em Campinas. Rocha Autopeças é confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas. A loja do bairro Vila Nova agora está em novo endereço.
a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor atendê-lo. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados, peças originais e de reposição, e mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado, e tudo à pronta entrega. Acesse agora rochaautopeças.com.br, confira o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar as dúvidas. Rocha Autopeças, agora na rua Doutor Buarque de Macedo, 431, Vila Nova, Campinas. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar aí o noticiário da Macaca falando justamente sobre a oficialização da renovação de contrato da Ponte Preta com o garoto Diego Leão. Algumas semanas eu já vinha falando aqui no noticiário da Bandeirantes, no Nossa Área, também no Esporte em Debate, que a Ponte Preta já havia entrado em um acordo com o jogador, mas ainda não havia assinado o contrato. E nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, foi publicado o novo contrato aí do Diego Leão no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver aí a foto da renovação de contrato do Diego Leão. Ele assina esse novo vínculo com a Ponte Preta até o final de 2027. O contrato antigo dele havia acabado no dia 27 de julho, até por isso ele não foi relacionado para a última partida da Ponte Preta, partida que terminou 1-1 contra a equipe do Atlético no Majestoso. O último jogo que o Diego Leão entrou em campo com a camisa da Ponte Preta foi na partida contra o Goiás, onde a Macaca saiu derrotada por 2-1. Como eu disse, há algum tempo as partes já negociavam aí essa renovação. A diretoria da Ponte Preta finalmente bateu o martelo com os empresários e, como eu disse, Diego Leão será jogador da Ponte Preta até o final de 2027. Ele que é um garoto muito bom, um garoto muito promissor, tem apenas 21 anos e é claro que pode render aí bons frutos para a Ponte Preta no futuro, em caso de venda e até mesmo como jogador atuando nesta Série B, porque hoje o Diego Leão é o melhor zagueiro que a Ponte Preta tem no elenco. Apesar das dificuldades, o garoto tem dado conta do recado. Quando entra a Ponte Preta tem ido mal por completo, mas o Diego Leão está indo muito bem. Se tem jogadores acertando renovação, firmando aí a permanência na Ponte Preta, por outro lado, já tem jogadores de saída. Dos 11 contratados pela Ponte Preta, 2 já deixaram o clube antes mesmo de estrearem. O atacante João Neto e também o meia Enzo Boer. O João Neto tem 23 anos, estava no futebol da Ucrânia, foi liberado, veio para a Ponte Preta, estava treinando com o elenco da Macaca, mas foi liberado aí pelo departamento de futebol, pela comissão técnica. Ele chegaria em definitivo com o contrato até o final da Série B desse ano de 2026, mas acabou não agradando aí a comissão técnica, recebeu sondagens do futebol do exterior e aí o departamento de futebol não fez força aí para o João Neto permanecer na Macaca. O jogador deixa o clube antes mesmo de estrear. O outro caso é do meia Enzo Boer. Ele pertence ao Santos, viria para a Ponte Preta por empréstimo também até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. É um jogador de apenas 21 anos, começou na base do São Paulo, depois se transferiu para o Santos, tem contrato com o Peixe até 2028, também ficou um tempo treinando aqui com o elenco da Ponte Preta, mas não agradou a comissão técnica, hoje comandada pelo técnico Márcio Zanardi, e foi liberado. Não deve jogar pelo Santos, ou seja, deve ser emprestado para outro clube. Como eu disse, eram 11 jogadores, 2 já deixaram a Ponte, restam 9 atletas, e aí houve ali uma confusão, um debate até nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Batista, porque o Márcio Zanardi disse na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, que a Ponte Preta tinha apenas 8 contratados treinando. Isso porque
na minha visão, houve uma confusão do técnico da Ponte Preta, porque o Alex Nascimento, um desses contratados, zagueiro que também pertence ao Santos, está machucado. Ele veio, estava treinando com o elenco da Ponte Preta, acabou se lesionando e por isso não está treinando junto com o grupo principal. Está em fase de transição física junto com o Murilo Cavalcante. Por isso até o técnico Márcio Zanardi pode ter feito aí essa confusão e não ter contado o Alex Nascimento, mas o restante dos jogadores seguem treinando normalmente com o elenco da Macaca. Vou até passar a lista aqui novamente dos jogadores. O goleiro Douglas Marques, os zagueiros Diogo Silva, Iago Ribeiro e o Alex Nascimento, que eu acabei de citar, o lateral esquerdo Jota, o lateral direito Williams Bahia, o volante Otávio e os 2 meias, o Cezinha e também o David Brau. São esses atletas que seguem aí treinando com o elenco da Ponte Preta e é claro que eles aguardam aí o pagamento das dívidas da Ponte Preta no Transferban para que eles, enfim, possam ser liberados, possam ser inscritos aí e fiquem à disposição do técnico Márcio Zanardi para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. E durante toda essa semana agitada, saída de jogadores, alguns outros, a Ponte Preta segue na mira, segue de olho, mas a Ponte Preta tem um jogo na sexta-feira, vai encarar o Ceará às 8h30 da noite lá na Arena Castelão, para essa partida muito importante. O Zanardi terá os retornos do Brandão e também do Daniel Baianinho. Os dois são atacantes e voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão na partida contra o Atlético. E na defesa também, mais 2 atletas ficam à disposição, o Márcio Silva e também o Diego Leão. O Márcio Silva não foi utilizado na partida contra o Atlético porque ele pediu para ser poupado, ser liberado daquela oportunidade, daquele compromisso, alegando problemas pessoais. O Diego Leão, como eu disse no início do noticiário da Ponte Preta, estava com o contrato encerrado, mas já assinou, já saiu no bid a renovação de contrato do Diego Leão, então fica à disposição aí do Márcio Zanardi para essa partida de sexta-feira, ou seja, Márcio Zanardi mais uma vez deverá promover mudanças na equipe, já que nos 8 jogos, ou melhor, nos 9 jogos que ele fez até aqui, ainda não repetiu nenhuma escalação e mais uma vez precisará fazer mudanças o técnico da Ponte Preta, Márcio Zanardi. Batista. São 18h30 em Campinas, Ponte Preta CH, para você comentar, diz aí CH. Até que enfim uma notícia legal, né? Essa renovação do Diego Leão, é um jogador dos zagueiros que a Ponte tem, ele é o mais promissor, é o mais confiável e essa é uma boa notícia. Até que enfim, depois de tantos dias na sequência, todo dia com uma coisa negativa, uma saída, um problema financeiro, os resultados que não vêm, eu acho que sim, ele colabora com a vinda dele para o próximo jogo, caso ele seja relacionado. Do Brandão e do Baianinho, pelo menos o Zanardi tem mais opções para o jogo de sexta contra o Ceará no Castelão. Não é garantia de nada, gente, porque a Ponte tem se esforçado bastante, a gente está falando aqui todo pós-jogo que não está faltando vontade, mas na hora que você precisa de um banco de reservas, de uma coisa diferente ao longo do jogo, que o jogo se apresenta de uma maneira no primeiro tempo e de outra maneira completamente diferente no segundo. Então você precisa ter à disposição algumas opções, e é o que a Ponte menos tem. Então, tudo indica que é mais uma derrota na sexta. Agora, sempre tem aquela expectativa, né? Olha, o time se portou bem diante do Atlético. Se portou, isso é fato, não é? Ninguém tá construindo uma situação inexistente. Fato, quem assistiu o jogo sabe o que eu estou falando. Agora não adianta nada jogar bem, correr pra caramba e empatar ou perder, na situação principalmente da Ponte. Ou ganha aí uma fileira de 7 partidas, ou o destino já está traçado o ano que vem para a Série C. Não tem muito o que falar. E sem falar dessa história do Transferban, né? Hoje, se eu não estou enganado, o presidente da Ponte, ele prometeu pagar o Transferban dia 15 de julho. E nós estamos no dia 5 de agosto e nada aconteceu. De repente nem depende dele, tá? Eu sei que tem trâmite burocrático, tudo isso tem que ser considerado, mas o problema é a vida dos jogadores. As contas não esperam. É aquilo que a gente estava falando do Guarani.
Eu sou contra a greve, essa coisa de paralisar, não resolve nada. Resolve nada. Agora, cada um tem uma necessidade, um problema diferente. Como é que faz esses caras? Nem sei como é que eles estão. Zanardi, essa semana aí, na entrevista que nos concedeu, acabou revelando que teve que convencer o André Lima, já estava indo embora. Estava indo embora. Aí, segundo o Zanardi, ficou porque eles conversaram. Enfim, o Zanardi conseguiu, até o presente momento, mostrar para o André Lima que existe um outro caminho, né? Que ele deveria continuar essa coisa toda. Todo dia eu falo a mesma coisa e vou repetir. Eu espero que o futuro seja diferente, porque o presente está tenebroso, Batista. E você, Gleger, falando da Ponte Preta. Batista, para falar da Ponte Preta, eu ainda não tinha deixado aqui a minha opinião no Esporte em Debate sobre as declarações, sobre a entrevista que deu o Zanardi no programa Os Donos da Bola. Até para ficar registrado, que eu gostei muito, viu? Gostei muito da entrevista. Achei que ele foi bem explicativo, bem sereno nas colocações. E é importante para que o torcedor também entenda aquilo tudo que está acontecendo. A gente sabe que a situação é difícil, é complicada. Ele falou muito dos jogadores de liderança no Barcelos, ele falou muito o nome do Barcelos, falou do Rodrigo, falou do Elvis, que são hoje os jogadores mais experientes do elenco, e ele deixou muito claro, né, o quanto é importante, inclusive uma pergunta minha, né, a importância desses jogadores junto ao elenco para tentar minimamente ir a campo, honrar a camisa, se doar ao máximo, e é o que tem acontecido. A gente sabe que a parte técnica, ela é indiscutível, né, a parte técnica do time, a dificuldade técnica que tem o time da Ponte. Mas não dá para negar, sem dúvida nenhuma, o que esses caras têm feito. Tem corrido, tem se dedicado, tem tido momentos bons dentro do jogo, onde a Ponte apresenta um bom futebol. Eu, inclusive, perguntei sobre a questão de tentar manter esse bom momento dentro do jogo nos 90 minutos. E ele deixou claro, né, que às vezes a parte emocional pesa muito, um erro individual, você toma um gol logo no início e isso acaba abalando o time emocionalmente. É verdade, realmente é verdade. E tem também o ponto, viu, Batista, que eu queria deixar claro, que ele cita a questão da SAF, que o pessoal, né, tá junto com o pessoal conversou muito com ele, né, nessa questão da SAF, e por isso, né, falou inclusive, eu nunca perdi tanto na minha carreira como eu estou perdendo aqui na Ponte, mas a gente acredita no projeto, está disposto a evoluir, está disposto a acreditar e a sonhar que amanhã ou depois a Ponte seja diferente na questão financeira e na questão extracampo. Então, eu gostei demais. Achei que o Zanardi foi muito bem na entrevista. É um cara que fala bem, é um cara que se expressa bem, que deixa muito claro os seus pensamentos, e tenho certeza de que o torcedor também gostou muito. E rapidamente, para finalizar o meu comentário, falar sobre o Diego Leão, que acabou renovando o contrato. Eu acho que acerta a diretoria. Falei agora há pouco lá no Fala Galera. Eu acho que é isso. Menino de talento, que tem um futuro brilhante pela frente, e para mim acerta a diretoria Ponte Pretana em renovar o contrato dele. Batista. 18h36, a Ponte viaja quando? Quinta-feira, amanhã, depois do treino. Treina amanhã e depois viaja. Treina de manhã e viaja. Isso. A Ponte, ela, depois desse jogo, quando é o jogo em casa, no estádio Moisés Lucarelli? Na outra sexta-feira, dia 14, contra o Náutico. A Ponte joga de sexta e o Guarani joga de segunda, é isso? Nos dois finais de semana. E um detalhe, a Ponte joga na sexta, o Guarani na segunda, os dois jogam fora. E na semana que vem, Ponte joga em casa na sexta e o Guarani na segunda em casa. Você e o Breno se reuniram e pediram para a CBF para que vocês pudessem ter um fim de semana livre, é isso? Não? A gente mandou um e-mail lá para a CBF e falou assim, ajuda a gente aí. Não é possível, pô. Coordenar o negócio para não trabalhar no fim de semana. É de sexta e de segunda. Você sabe que eu prefiro jogo no final de semana do que jogo segunda-feira, viu, Batista? E eu também. Prefiro jogo de fim de semana do que jogo, assim, de meio de semana. Quarta ou quinta é legal.
Agora, jogo de segunda. Segunda-feira não é dia de jogo, né? Não é dia de jogo. A segunda não foi feito para dia de jogo. Assim como também sábado à noite. Sábado à noite é para outra coisa. Não é para jogo. Não combina. Não dá certo. Sábado à tarde, ok. Beleza. Domingo à tarde, ok. Domingo à noite, não. E os jogos? Vai na padaria comprar pão e presunto. E os jogos que tinham domingo às 11 horas da manhã? Você gostava, Batista? Olha, o jogo 11 da manhã, ele tem assim um ar bucólico, né? É um negócio diferente. Jogo 11 da manhã na Rua Javari. Pode até ser. Agora, horário bom de jogo, são esses horários que eu falei aqui. Os tradicionais, né? Sábado à tarde, domingo à tarde. Quarta-noite, quinta-noite, horário de 8, 8h30. Não 9h30 também, né? E daí arrebenta tudo. Já teve jogo às 22 horas. Mas, sinal dos tempos, com a entrada dos canais de streaming. Tem que esparramar a competição para que possa ter jogo para mais canais, né, transmitirem. Não tem como você brigar com a evolução. O negócio vai indo. Antigamente só tinha um canal que transmitia, quando muito 2, porque depois entrou também o canal a cabo. E aí não havia necessidade de se ter esse espalhamento da rodada. Agora toda a rodada tem que ser espalhada para que mais emissoras de TV possam transmitir. Eram tempos mais simples. Quarta e domingo, Série A. Terça, sexta e sábado, Série B. E era num canal só. Você sabia onde ia passar o jogo. Pronto. Hoje em dia vai passar o jogo, pô. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Chegando então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. Ontem o Santos garantiu vaga nas quartas de final da competição ao ganhar do Remo pelo placar de 1-0, gol marcado por Rony no segundo tempo após passe de Neymar. Quem também se classificou foi o Atlético Mineiro, que venceu no finalzinho, no último lance do jogo, Juventude em Caxias por 1-0. Portanto, Santos e Atlético Mineiro estão classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Hoje vamos conhecer mais 4 times que avançam. 7 da noite tem Cruzeiro e Chapecoense. Primeiro jogo 0-0. 7h30, Grêmio e Mirassol. O primeiro jogo foi 1-1. 9h30 tem Fluminense e Vasco. Primeiro jogo 0-0. 9h30 da noite, esse jogo será em Cuiabá. No Mato Grosso tem Palmeiras e Fortaleza. Primeiro jogo foi 3-0 para o Verdão. Amanhã, a definição dos últimos classificados. 8 da noite tem Vitória e Atlético Paranense. Primeiro jogo 2-0 para o Furacão. E 8 da noite tem Corinthians e Inter. Primeiro jogo foi 2-0 para o Colorado. São estes os jogos válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que no fim de semana, o retorno dos campeonatos brasileiros das séries B e C. A Ponte Preta joga na sexta-feira, às 8h30 da noite, contra o Ceará fora de casa. E o Guarani, pela Série C, joga na segunda-feira contra o Anápolis, também fora de casa. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 43 minutos em Campinas. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite, aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. E esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas que eu
estou falando todo dia aqui na Bandeirantes. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. Também para saladas, para legumes, enfim, para melhorar aí toda a sua receita. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E você que não podia comprar Aroma das Ervas aí na sua localidade, porque não tinha na loja física, agora você pode comprar. Se você estiver aí nos assistindo pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo uma arte na tela e também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon e lá você poderá fazer as suas compras. É fácil, é rápido e você economiza tempo. Não precisa ficar procurando, né? Se tem ou não tem aí na sua localidade. A Aroma das Ervas está presente em 14 estados brasileiros. Mas para não perder tempo, vai direto lá na loja, na Amazon da Aroma das Ervas. Ah, e não deixe de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Batista, greve é direito do trabalhador. Já fiz muitas nas empresas que trabalhei, principalmente quando fui bancário. Diz aqui o ouvinte, qual é o nome dele? Vamos ver aqui o nome do ouvinte. Olha, a profissão de jogador de futebol é o Marco Bedin. Marco Bedin. É uma profissão bem diferenciada. Fazer greve é normal, você está correto, é um direito do trabalhador. O problema é que o jogador de futebol, ele não está numa linha de montagem, né? Ele não é torneiro mecânico, não é bancário. A profissão é atípica, tanto é que tem um tempo determinado. O jogador, ele joga 18, 19, 20, 22 anos no máximo. É um período onde tem o pico da sua atividade e depois ele tem que mudar de profissão. E também ele não tem um horário fixo de trabalho. Tem para os treinos, mas o jogo vai acontecer lá em Belém do Pará. Então eu tenho que viajar um dia antes. E aí volta um dia depois. Então o tempo de trabalho é muito longo. A Ponte teve um jogador, goleiro Roberto. O Roberto entrou na justiça e pediu adicional noturno. Não foi isso? Pelos jogos que ele disputou à noite. Então, como é que vai fazer? E ganhou. E ganhou. Ele ganhou, mas quando ele aceitou trabalhar, ele sabia que tinha jogo que seria realizado no período da noite. Então ele topou a parada. É diferente, o cara tem turnos em fábricas. Olha, não quero trabalhar no turno da noite. Quero trabalhar de manhã, no turno da tarde. Ok, perfeito. Agora, jogo de futebol.
marca a tabela, marca jogo como eu falei agora há pouco, horário horrível, que é 21h30. E aí o cara não vai jogar. A Portuguesa teve um jogador que ele era daquela religião que não pode trabalhar de sábado. Adventista do sétimo dia? Não sei, era uma religião, essa religião, ela não permite que se trabalhe de sábado. E ele era goleiro também, coincidentemente, também fugiu do nome do cara. Mas aí, como o Pedrão está no ar e eu estou falando, né? Quer dizer, então tá focado lá no Pedro Piscinato. Tá parecendo conversa de louco, né? O cara tá vendo o Pedro Piscinato, pô, mas não é. Essa voz não é do Pedro Piscinato. E aí, o cara não podia trabalhar de sábado. A Portuguesa, quando tinha jogo de sábado, não podia escalar o goleiro naquele jogo. Então, como é que pode um negócio desse? Tudo bem, respeito total ao direito de greve, respeito total à religião, mas se ele vai trabalhar num determinado tipo de atividade, ele tem que entender que algumas concessões no seu dia a dia ele terá que fazer, senão ele muda de profissão. Ele tem todo o direito livre-arbítrio de mudar de profissão. Agora, a empresa que o contratou está querendo o serviço dele. Se ele não pode fazer o serviço, então pede para sair, muda de profissão e vai fazendo uma outra coisa, né? Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista, integrante da mesa Bandeirante, Fernando Ponte Pretano. Batista, pelo amor de Deus, que diretoria é essa da Ponte Preta? Não paga ninguém e contrata jogador e não tem dinheiro para fazer o pagamento do Transferban. Aí fica os caras treinando, vai ter que pagar salário dos caras. Meu Deus, se afundando cada vez mais e nada sendo resolvido. É triste ver a situação da Ponte Preta. Abraço. Ô Batista. Oi, bebê. Um detalhe importante, você tinha até me perguntado, né? E eu fui checar com alguns jogadores. Você me perguntou se eu sabia ou não, se todos queriam ou se alguns não queriam aderir à situação de não treinar ontem. E eu perguntei para mais de um e disseram o seguinte, ó, todos estavam de acordo. Aliás, internamente, é claro que eles conversam o seguinte, que eles falaram, olha, o pessoal pensa que fizeram muito de pagar metade do salário. O certo seria pagar o salário todo. Eles não estão 100% satisfeitos que eles receberam só 50% do salário do mês de junho. Até porque sexta-feira vence 50% do mês de julho. Eles gostariam de ter recebido tudo, mas eles acreditam que nos próximos dias eles vão poder receber o resto. A informação que eu tenho é que vai pagar na sexta-feira. O jogo é segunda, então recebe na sexta, antes do jogo que será na segunda-feira. Agora resta saber se realmente a promessa será cumprida, mas a informação é de que paga o restante na sexta-feira. E aí ficará aberto, esse é o mês de junho, né? Mês de junho. E aí ficará aberto o mês de julho. Aliás, o mês de julho é o que vence na sexta, né? Que é o quinto dia útil, não é isso? Sexta-feira vence 50% do mês de julho, CLT. Já foi pago 50% do mês de junho, tá faltando direitos de imagem. Eu até tinha questionado esse negócio de porcentagem, cada um tem uma situação diferente, né? Mas a maioria, pelo que eu soube, é 50-50. Mas a lei não permite. Assim, talvez um pouquinho mais de 50, né? A lei é 60 no CLT. E 40%, só 40%, máximo de 40% com o pagamento com nota fiscal, chamado direito de imagem.
mas CLT tem que ser maior, tem que ser 60%. Então a lei não permite. Se tiver fazendo 50-50, está burlando a lei, que a lei só permite 40% com direito de imagem. Aproveite neste mês de agosto a promoção na H+ Benicenter, porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite e troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. H+ Benicenter é referência em Honda fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. E mais, troque o óleo do seu veículo Honda e ganhe alinhamento e balanceamento. E ganhe check-up gratuito na troca de óleo em veículos multimarca. Confira mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. 18h55, ouvinte no ar. Fala Batistão, Tigrão, CH, vamos lá. Ô Márcio aí, um ouvinte aí, falando que tá pegando pesado. Eu sou ponte pretano, tem que pegar pesado mesmo, cara. Manda ele ficar 2 meses sem receber um salário, que a esposa dele, que com os filhos dele vai falar pra ele em casa. Tem que pegar no pé, a imprensa tá certinho, tem que continuar fazendo isso mesmo. Tem que continuar. Adriano de Montemor saindo de Campinas e indo embora. Opa, boa viagem pra você, que Deus te acompanhe. Mais um. Oi, Batista, boa tarde. Oi, Breno, boa tarde. Ô, CH, boa tarde. Gleger, boa tarde. Ô, Batista, eu queria entender melhor esse valor de 800 milhões. 800 milhões. O rival lá de cima lá estão ofertando 1 bi. 1 bi. E a dívida deles aparentemente são quase iguais. Eu pergunto para você, Batista, você que está mais inteirado com os assuntos, quando foi feito o acordo lá com a doutora. No caso de virar SAF, como fica a nova Arena do Guarani? A nova Arena do Guarani. Como vai ficar? Um acordo feito há 10 anos atrás, o Graziano, ele pode sair desse acordo? Não. Eu virei SAF, eu comprei o Guarani. Ele pode voltar atrás num acordo que ele fez lá com a doutora? Referente ao estádio? Outra coisa. Tudo isso aí foi feito, me desculpa, tá? Mas eu tenho uma visão que tudo isso aí, quando entraram com uma liminar barrando a presidência do CAI, o que aconteceu em março, né? Isso foi em março ou abril. O que aconteceu? Não, agora a gente vai pagar do jeito que der, entendeu? Não, o financeiro não planejou, que tinha um campeonato inteiro, encheram o plantel de jogador, uma folha de 2 milhões de reais, e você olha para 2 milhões de reais de folha de pagamento, não tem nada, nenhum elenco esplendoroso, nada. Não tem nada assim, e a gente não tem nem certeza que vai subir também. Nós não temos certeza que vai subir, com a folha de 2 milhões. Eu queria saber o seguinte, 800 milhões? Quanto vale a região do Guarani? Só onde está o estádio do Guarani? Você me falou, eu ouvi uma matéria sua que você estava indicando que o metro quadrado do Brinco de Ouro era o lugar mais valioso de Campinas. Quanto vale? Tá muito estranho isso aí, hein? O Rômulo Amaro fez uma besteira que a gente nem sabe o que ele está fazendo com essa SAF. Abraço, Edson Guilherme de Hortolândia. Um abraço. Esse é um assunto interessante, hein?
Se o Graziano comprar, é isso que o ouvinte perguntou, a SAF do Guarani, ele assinou um termo de compromisso lá no Ministério do Trabalho para tomar posse do brinco. Ele tem que construir uma arena para 12 mil lugares. O Guarani só sai do brinco nessa condição. Isso aí está acordado, documentado, e o documento vale em qualquer instância. E agora, se o Roberto Graziano, comprando o Guarani, ele fica com a obrigação de seguir isso, ou seja, tem que construir o estádio, ou o fato dele ser dono, ele pode abrir mão. Ele pode dizer, não, eu já tenho um estádio, que é o Estádio Brinco de Ouro. E o estádio é meu e eu sou dono do time, vai ficar comigo. Então eu não preciso construir uma nova arena. E aí, no futuro, pode ser que ele não queira ficar nem com o estádio nem com o time. E aí ele tem o direito de vender essa SAF, como fez o Ronaldo Fenômeno. Então é um assunto jurídico a ser debatido para saber, no caso, se ele, sendo dono do Guarani, ele pode abrir mão do estádio. Só que se ele abrir mão do estádio, ele vai jogar onde também, né? Não tem estádio. É um assunto complicado, hein, bebê? Exatamente, Batista. Aliás, como provavelmente ele estará presente em uma daquelas 3 assembleias, dias 1, 2 e 3 de setembro, é importantíssimo que os sócios questionem isso. Será que isso vai estar no contrato? Até para deixar claro o que vai acontecer, isso daí eu acho de fundamental importância os sócios saberem para ser constituída a SAF do Guarani, até para preservar o patrimônio do Guarani. Então eu acho que por mais que ele diga o que ele vai fazer, eu acho que no papel precisa estar. Eu, se fosse sócio do Guarani, exigiria isso. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19h03 em Campinas, Esporte em Debate, até as 19h30. Tem mais um tempinho para você participar do sorteio de hoje. Mais uns 10 minutos, 12 minutos para você participar. Você que quer ganhar ingressos para o Termas de São Pedro.
Hoje serão 2 ganhadores. Cada um irá ganhar 4 ingressos para o Parque Temático Termas de São Pedro. Para participar, entre no canal de vídeos da Rádio até o dia 10, quinta, sexta e segunda, das 9 até as 13 e das 14h30 até às 17h30. Participe e boa sorte para você. Vamos aos temas do dia, que não terá o maior salário do elenco rubro-negro. Pauta 2. CBF comunica parada obrigatória durante o período da Copa do Mundo Feminina no ano que vem. Equipes vão entrar em pausa entre 24 de junho a 25 de julho. Exatamente as datas, o período de início e término da competição. É Copa do Mundo Feminina. Não tem nada a ver com masculino. Mas a CBF vai parar o campeonato masculino no período da Copa Feminina. Pauta 3. O Arsenal chegou a um acordo com o Newcastle pela contratação do meio-campista Bruno Guimarães nesta quarta-feira, após mais de 1 mês e meio de negociações. A contratação foi fechada em 75 milhões de libras, cerca de 518 milhões de reais, mas vai superar os 85 milhões de libras com custos envolvidos nesta operação. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje? Que loucura essa coisa de transação, né? De contrato novo, de contratação de jogadores. Eu não estou discutindo sobre a qualidade técnica, porque eu acho que o Luiz Henrique é um grande jogador, tem um futuro maravilhoso pela frente e eu o contrataria. Mas os valores que estão colocados no mercado é algo completamente maluco, né? É muito dinheiro. Veja só, pelo que eu entendi, e caso eu não tenha entendido, me perdoem, mas o Bruno Guimarães vale mais que o Luiz Henrique. Ah, mas ele está sendo repatriado no Brasil. E daí? E daí? Então, o Luiz Henrique é um grande jogador, o Flamengo está jogando dinheiro pela janela. Veja quanto eles pagam. Pesquisa aí quanto o Flamengo pagou por Carrascal, Emerson Royal e por aí vai, não é? O Luiz Henrique é bom jogador? É. Você contrataria? Contrataria. Mas os valores são absolutamente fora da realidade, Batista. Breno Beretta, qual é o tema de hoje? Sobre a Copa do Mundo Feminina, que vai paralisar os campeonatos masculinos, né, das séries A e B, a pausa vai ser entre o dia 24 de junho e 25 de julho. E quais são as explicações? A principal delas é que a FIFA exige que os estádios fiquem 100% à disposição dela durante a competição. E como muitos desses estádios recebem jogos tanto de séries A quanto B, então a CBF vai paralisar. Eu imagino também que por conta de direitos de imagem, até para não perder o interesse no campeonato feminino, na Copa do Mundo Feminina, é interessante que as séries A e B sejam paralisadas, né? São seleções que vão mandar jogos no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. 34 seleções em 64 jogos. Eu espero uma grande Copa do Mundo Feminina e espero também a procura por ingressos, por exemplo, hoje tem mais de 730 mil pessoas inscritas, metade de brasileiros. Espero que seja uma grande Copa do Mundo Feminina e que possa ter grandes públicos nos estádios, Batista. E você, Gleger Zorzin, qual é o tema que você escolheu? Oi, Batista, eu quero falar sobre a contratação do Luiz Henrique. Mais uma contratação de alto nível da equipe do Rio de Janeiro, do Flamengo, que vai, sem dúvida nenhuma, se tornando uma das equipes mais fortes, não só do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, mas do futebol mundial, né? Contratações de peso
que fortalece ainda mais. O Luiz Henrique, todo mundo conhece, todo mundo sabe do potencial desse atleta, que para mim, sem dúvida nenhuma, chega para ser um dos caras desse time do Mengão, Batista. Olha, se alguém propusesse fazer uma troca entre Bruno Guimarães e Luiz Henrique, e eu tivesse o Luiz Henrique para trocar, eu exigiria 2 Bruno Guimarães. Não é 1 por 1 não, hein? Porque na negociação aqui, disse bem o CH, Bruno Guimarães vale quase o dobro aí do Luiz Henrique. Então veja se pode um negócio desse. Um atacante, meio atacante com a qualidade do Luiz Henrique. E o Bruno Guimarães, que não marca gol nem de pênalti. E aí vale quase o dobro do Luiz Henrique. Pô, tinha que ser justamente ao contrário. O poste tá mijando no cachorro. É o efeito Premier League, né? Bruno Guimarães joga na Premier League, o preço vai lá pra cima. Titular da seleção brasileira. Titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Acontece isso aí com o mercado da bola, Batista. E o Luiz Henrique é mais jovem, né? Mais jovem. Em 25, o Bruno Guimarães 28. Até nisso, o Luiz Henrique leva vantagem. Mas, enfim... 25 anos tem o Luiz Henrique. Nasceu em 2001. E o Bruno Guimarães, 28. Bruno Guimarães, então, o Bruno 28. Guimarães é mais velho do que o Luiz Henrique. 19h12, ouvinte no ar. Boa noite, Batista, em mesa da Band. É isso aí, jogadorizado do Guarani. A partir de agora, na vitória, estaremos juntos. Na derrota, vamos cobrar assim como vocês fizeram aí, tá? 1 mês de salário atrasado, vocês já estavam chorando já. Vai, sobe a avenida lá que o mês lá tem 365 dias. Ouvinte no ar, mais um. Fala, Batista, boa noite, equipe da Band. Sérgio Correia, aqui no Recanto dos Dourados. Eu queria só agradecer a vocês aí pela forma que vocês colocam o jornalismo geral, né? Não só o esportivo, mas de forma clara, que a gente consegue elucidar bem a forma que as coisas acontecem. Continue assim, saúde e paz para todos. Abraço. Abraço, muito obrigado aí pelos elogios, né? Palavra de incentivo, isso é muito importante. Normalmente só vem bucha, só lambada, mas são palavras importantes para motivar a gente a continuar fazendo aqui o trabalho no dia a dia. Nós dependemos, primeiramente, dos nossos ouvintes. Sem audiência não existe rádio, não existe televisão. Dependemos dos patrocinadores. Sem os patrocinadores, não existe rádio, não existe televisão. E não tem patrocinador se não tiver audiência. E para ter audiência, patrocinador tem que ter qualidade para poder desenvolver o trabalho. Então, muito obrigado aí pelo reconhecimento, viu? Ô Batista. Oi, bebê. O Iago Goiano, ele mandou um abraço para você. Ele disse que o goleiro da Portuguesa que não queria jogar de sábado era o Vitor, em 2009. E o Valmir, ex-jogador do Guarani, também é conselheiro do Guarani, sempre nos ouvindo e nos prestigiando, ele disse que, por ser conselheiro e sócio do Guarani, é uma das primeiras perguntas que ele vai fazer e tirar dúvida sobre o estádio em relação ao Roberto Graziano, viu, Batista? Oh, que ótimo, excelente. Abraço aí pro Valmir e pro ouvinte que lembrou aí, né, o nome do goleiro da Portuguesa. Muitas dúvidas, muitas perguntas. O assunto está sendo amplamente debatido. Primeiro, o Guarani, né? Entrou na RJ e também começou a falar mais cedo sobre se transformar em SAF. E agora, mais recentemente, a Ponte Preta. Mas o que é uma SAF? Já temos algumas SAFs no Brasil
Bahia se transformou em SAF, o Botafogo, o Vasco. O Red Bull Bragantino não é SAF. O Red Bull comprou o CNPJ que era do Bragantino. Então ele é dono, não de uma SAF, mas é dono do CNPJ que era do Bragantino. E eu até escrevi um artigo lá para o Bandmulti. E rapidamente, não há tempo aqui, mas rapidamente sobre esse assunto. A maioria dos clubes de futebol no Brasil está estruturada como associação civil, uma organização privada sem fins lucrativos, formada por sócios que elegem representantes para os conselhos deliberativo e fiscal, além de presidente. A sigla SAF significa Sociedade Anônima do Futebol. Trata-se de um modelo empresarial criado no Brasil em 2021, que permite transformar clubes de futebol em empresas. Nesse formato, o clube deixa de ser uma associação sem fins lucrativos e passa a ser uma sociedade empresarial com foco em gestão profissional e geração de resultados. O clube empresa torna-se um ativo econômico, como qualquer outra empresa, podendo ser comprado e vendido. Em muitas operações, o investidor adquire cerca de 90% das ações, permanecendo a associação com uma participação minoritária. Esse é o caso do Guarani. Vai vender 90%. No caso da Ponte, vai vender 85%. Entretanto, esse percentual depende do contrato firmado entre as partes. O investidor também pode vender total ou parcialmente a sua participação, de acordo com seus interesses comerciais. É o caso que aconteceu com o Cruzeiro. O Ronaldo Fenômeno comprou e depois vendeu para o Pedrinho do supermercado. Na associação civil, o Conselho Deliberativo é soberano e pode destituir o presidente caso considere sua gestão temerária. Já em uma SAF, o controlador da empresa detém o poder de decisão. Quem compra parte ou totalidade do clube empresa somente deixará o negócio quando vender a sua participação para outro investidor, empresa ou fundo de investimento, salvo situações excepcionais previstas em lei, que é o caso que aconteceu com a 777 no Vasco da Gama. Vendeu a SAF, de acordo com a lei, não cumpriu os requisitos e a SAF foi cancelada. Agora está para vender de novo, né? Para o enteado da Leila Pereira, mais a 777, que tinha comprado, o fundo de investimento que tinha comprado o Vasco, a SAF foi cancelada. A gestão da SAF costuma ser profissionalizada, com executivos especializados nas áreas administrativa, financeira, jurídica, comercial e esportiva. Tributação. Nos 5 primeiros anos após sua constituição, a SAF está sujeita ao pagamento de um tributo unificado correspondente a até 5% das receitas mensais, excluindo as receitas provenientes de transferência de atletas. A partir do 6º ano, a alíquota passa para 4%, mas incide sobre todas as receitas da empresa, inclusive aquelas oriundas da venda de direitos econômicos de jogadores. E as dívidas? As dívidas permanecem em regra com a associação civil, ou seja, o clube, não sendo automaticamente transferidas para a empresa recém-criada. A SAF passa a responder pelas obrigações nos limites estabelecidos pela legislação. A dívida não pode sair do clube, continua com o clube, mas é a SAF que se obriga a pagá-la.
Existem duas formas principais de tratamento do endividamento. A mais utilizada é o regime centralizado de execuções. Regime centralizado de execuções, repito. A lei da SAF criou um mecanismo que organiza os credores em uma fila única para cobranças cíveis e trabalhistas. Nesse modelo, a SAF destina 20% das suas receitas correntes mensais para o pagamento dessas dívidas, salvo condições específicas homologadas pelo Judiciário. Então, não é que a SAF vai pagar imediatamente, não. Vai se utilizar de 20% da arrecadação para pagar numa fila que será determinada aí pela lei. O prazo inicial para quitação é de 6 anos. Caso, pelo menos 60% da dívida seja paga nesse período, a empresa pode obter uma prorrogação de mais 4 anos para liquidar o saldo restante. Assim, o prazo total pode chegar a 10 anos. O regime também permite, em determinadas negociações, descontos que podem deduzir significativamente o valor das dívidas. Então, o Guarani deve 350 milhões. O Roberto Graziano compra a SAF. Mas aí ele consegue negociar a dívida e essa dívida cai de 350 para 200 milhões. É lucro que ele terá. No caso da Ponte, 367 milhões de dívida. Se a empresa que não teve o nome divulgado negociar as dívidas e cair para 150 milhões, por exemplo, né? 50% da dívida, um pouco menos, é lucro para a empresa. A ordem de pagamento observa critérios de prioridade contemplado. Créditos mais antigos, idosos, pessoas com doenças graves, credores com valores inferiores a 60 salários mínimos, gestantes, vítimas de acidente de trabalho no futebol. E o futebol, a SAF será responsável pelos investimentos na montagem do elenco, por todos os custos da operação do futebol. O retorno financeiro para o investidor poderá ocorrer de diversas formas. Valorização da futura venda parcial total da SAF e recebimento de dividendos provenientes de receitas, como vendas de jogadores, direitos de transmissão, patrocínios e outras fontes comerciais. Exploração de novos negócios, como realização de shows, eventos e outras atividades que gerem receitas para o investidor que vai comprar a SAF. Então, de maneira geral, uma SAF é exatamente essa a explicação que eu dei aqui, né? Já que o assunto está sendo muito debatido. Espero ter esclarecido aí para quem estava com dúvidas com relação a como é que funciona uma SAF. Atenção! Entre os participantes, vamos sortear 2 que vão receber 4 ingressos cada um para o parque temático. Atenção! Kevin Henrique é o primeiro ganhador. Aqui o telefone, tudo certinho, tudo ok. E Eliette Aparecida Vitor Cavalari. Kevin Henrique e Eliette Aparecida Vitor Cavalari. Ambos ganharam 4 ingressos cada um para o parque temático Termas de São Pedro. Quando retirar os ingressos? 3 dias úteis. Amanhã, que é quinta, sexta e segunda, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30, aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos. Portanto, retirada 3 dias úteis. Neste horário, é necessário o próprio ganhador ou ganhadora trazer o documento que contém o CPF.
Parabéns aos ganhadores. Muito obrigado para todos que participaram. E agora na lata. Responde na lata. Caso a negociação com o Flamengo se concretize, Luiz Henrique acerta em retornar ao futebol brasileiro. Começo com você, Breno Beretta. Acerta. E você, CH? Com certeza acerta. Gleger. Batista, não tenho dúvida. Acerta na mosca a volta do Luiz Henrique pro Mengão. Eu sigo com você, Gleger. Vídeo de Neymar discutindo após Santos e Remo e provocação do presidente do clube paraense, o Tonhão, viralizaram nas redes sociais. Atacante do Santos voltou a ser alvo da torcida do Remo e uma discussão na zona mista após a classificação para segunda fase de quartas de final da Copa do Brasil. E isso repercutiu entre os torcedores. Qual a sua reflexão a respeito de toda essa confusão? Neymar errou? Acertou? Poderia ter evitado. O Neymar que deu o passe para o gol do Rony. 1-0, o Santos ganhou 4 milhões. E aí, Gleger? Batista, o atleta, ele, claro que está ali na empolgação do jogo, na adrenalina do jogo, não tem sangue de barata, mas eu acho que o Neymar, até pela grandeza dele no futebol brasileiro, no Santos, qualquer lugar do Brasil e do mundo que vai o Neymar, ele poderia ter ficado mais tranquilo, ido para o vestiário comemorar junto com os seus amigos. E você, CH, qual é a sua reflexão? Bom, em primeiro lugar, o Neymar deve e vai fazer, né? Tem que processar esse presidente, porque chamar de vagabundo a coisa não é assim, não. Então, passou do ponto totalmente o presidente. Mas o Neymar, do tamanho que é o Neymar, ele poderia, com certeza, ter evitado toda essa confusão. E você, Breno Beretta, qual é a sua reflexão sobre o fato? Eu acho que o presidente do Remo foi muito infeliz, né? Uma entrevista ele chamou de vagabunda, outra entrevista ele chamou de marginal, Neymar. E eu acho que ele não pode comandar um clube com a grandeza do Remo, da torcida do Remo, tendo esse tipo de comportamento. Ele não é exemplo para ninguém também. Agora o Neymar, eu acho que ele já ligou aquele botãozinho faz tempo, que ele não tá nem aí com nada. E é por isso que ele responde todo mundo. O botão F, né? Isso. Qual confronto desta quarta-feira pela Copa do Brasil está mais em aberto? Fluminense, Vasco, Cruzeiro e Chapecoense ou Grêmio e Mirassol? Os 3 duelos terminaram empatados na partida de ida. Começo com você, CH. Fluminense e Vasco. E você, Breno Beretta? Eu também acho que Fluminense e Vasco por ser um clássico. E você, Gleger? Para mim, sem dúvida nenhuma, até por ser um clássico brasileiro, Fluminense e Vasco, Batistão. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final é que foi publicado no BID, no Boletim Informativo Diário, nesta quarta-feira, a renovação de contrato com o garoto Diego Leão, jogador de 21 anos, permanece na Macaca até o final de 2027. Batistão, um grande abraço e até amanhã. Breno Beretta, destaque final do Guarani e a sua despedida, bebê. Bom, os jogadores do Guarani receberam uma parte do salário do mês de junho, CLT. Tá faltando direitos de imagem que a diretoria deve quitar nos próximos dias. E o time hoje trabalhou no campo. Hélio Cizenando tentando definir a equipe para encarar o Anápolis segunda-feira às 8 da noite fora de casa. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Valeu, Gleger. Abraço para você e até amanhã, Gleger. Valeu, Batistão. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Abraço pra você e até amanhã, CH. Abraço, boa noite, até amanhã. Dá tempo aí de um ouvinte ou não? Como é que estamos aí, hein? Ouvinte diz aqui, boa noite, Batista, tudo bem? Sim, tudo bem, tudo band.
Imagina se o André Balada entra com um processo sobre adicional noturno. Muita gente ia quebrar, kkkk, diz aqui o Emerson. Abraço para você, Emerson. A Adventista do Sétimo Dia encerra as atividades na sexta-feira, às 17 horas, e recomeça no sábado, a partir das 17 horas. Diz aqui o Avelar. Abraço para você, Avelar. Muito obrigado pela sua participação. Bom, gente, não dá mais. O programa terminou. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar, mas olha, agradeço de coração você que reservou um tempinho para mandar a sua mensagem para cá. E na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, Dia dos Pais Vonder, presente para quem inspira. Coisa linda! 7 horas 32 minutos. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta